Olá pessoas, eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia que eu vim atualizar vocês a respeito do meu projeto de 40 livros para ler antes dos 40 anos. E esse é o ano 3. Oi gente, que bom ter vocês por aqui, muito obrigada pelo apoio, pela companhia. Não esquece de deixar um joinha pra mim, que sempre me ajuda muito, um hype se você conseguir, e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber as novas notificações. E hoje é dia de falar com vocês sobre esse projeto que eu comecei em 2023, quando eu estava completando 35 anos de idade, e que vai até 2028, quando eu completarei 40 anos. Eu faço aniversário no final de janeiro, então é bom porque quando o ano começa, é mais ou menos quando o projeto começa também. E eu fiz essa listona de 40 livros para ler antes dos 40 anos, para eu conseguir ler em 5 anos. Porém, eu fui mais ambiciosa do que isso. Eu gosto muito de ler livros de não ficção. E eu tinha muita coisa parada aqui na estante, então eu resolvi fazer 2 listas de 40 livros para ler antes dos 40 anos. Então eu tenho uma lista de ficção, 40 livros de ficção, e outra lista de 40 livros de não ficção. Mas os 5 anos continuam os mesmos. Então, eu acho que eu arranjei um pouco de sarna para me coçar aí. Mas tá indo bem o projeto, vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Eu gosto de fazer metas, projetos, desafios de leitura, e eu costumo cumpri-los. Para cumprir esse dos 40 livros, dos 80 livros para ler antes dos 40, eu preciso ler, em média, 8 livros de cada lista por ano. Então, no total, eu tenho que ler 16 livros dessas 2 listas. E em 2025, que é o 3º ano desse projeto, eu li 5 livros apenas da lista de ficção. Porém, da lista de não ficção, eu li muito a mais. Eu li 11 livros da lista de não ficção. E o total, somando os dois, foram 16 livros. Então, na média, eu consegui manter o que eu precisava para completar certinho os 80 livros para ler antes dos 40. Eu tô até um pouquinho mais na frente, porque no primeiro ano, que foi 2023, eu li 19 livros no total, e no ano 2, 2024, eu li 18. E agora, em 2025, eu li 16. Então, no final das contas, agora, começo de 2025, eu tenho 24 lidos da minha lista de 40, faltam 16, e eu tenho 29 lidos da minha lista de não ficção, faltam 11 para eu completar. Só que eu estou com uma questão. Eu ia falar um problema, mas não é um problema. É uma questão em relação a esse desafio, a esse projeto. Alguns dos livros que estão nas listas, eu não estou mais muito afim de ler nesse momento. Alguns deles, inclusive, eu tentei começar e não consegui ir para frente, eu abandonei, pelo menos temporariamente. Então, eu vou manter ainda esse ano essas listas, porque eu acho que tem coisa que eu ainda quero ler delas. Mas eu não sei se para 2026 eu vou trazer para vocês 16 livros lidos dessas 2 listas. Talvez no ano 4 eu faça o encerramento desse projeto e parta para outro, tá bom? Vamos aguardar mais um ano para ver. Mas eu queria comentar rapidamente sobre os livros que eu li em 2025 da lista, das 2 listas, começando pela lista dos livros de ficção. Então, dos 40 livros de ficção, eu li 5. Um deles foi o Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susanna Clarke, um livro de fantasia grandão, que fala sobre magia na Inglaterra. 2 magos, que são esses Jonathan Strange e o Sr. Norrell, são 2 magos na Inglaterra, numa época em que a magia deixou de ser praticada, embora ela ainda seja muito estudada por alguns cavalheiros. Então, esses 2 personagens vão ser muito elogiados ali pela elite da época, pelos senhores magos, e eu achei um livro muito bem ambientado no século XIX inglês, traz vários aspectos históricos da época, guerras napoleônicas, por exemplo, coisa que eu adorei, já que eu sou professora de história, né? E esse foi um dos meus melhores livros do ano. Se você não viu ainda meu vídeo de melhores leituras do ano, por favor, vai lá assistir, que tem muitas dicas boas. E tem também as decepções literárias, que eu vou falar daqui a pouco, algumas delas estão aqui nos 40 livros, 80 livros, para ler antes dos 40. Segunda leitura de ficção que eu fiz foi o Crocodilo, do Javier A. Contreras, livro de um autor brasileiro sobre um pai que perde o seu filho para um suicídio. O filho dele já é adulto, e o livro conta os primeiros dias, se eu não me engano, a primeira semana, os primeiros 7 dias, de quando esse pai
perde o filho e ele tá tentando ainda digerir essa questão. Eu achei um livro muito bom, bem construído, e essa temática me pega muito, essa questão do luto. Então foi uma leitura boa de ser feita, apesar do tema pesado. Terceira leitura de ficção da lista foi A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Um livro que eu tinha expectativas altíssimas e que não se cumpriram. Eu não gostei do A Insustentável Leveza do Ser, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, porque me indicavam muito esse livro, principalmente pela questão filosófica que ele traz, mas eu achei muito mais superficial do que eu esperava. Eu gostei mais da parte política do livro, mas de modo geral não me agradou. O quarto livro é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que já é um clássico, eu acho, né, da literatura dos Estados Unidos. E eu tenho uma coisa com a Toni Morrison, que eu acho os livros dela muito densos, e a linguagem dela, o estilo dela é muito elegante, mas eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? E O Olho Mais Azul também foi assim, até porque uma parte dele eu tentei ler em inglês, e eu acho que isso dificultou a minha experiência. É uma história que fala de infância, de racismo, de abuso, de muitas outras coisas também bastante pesadas. E eu gostei médio porque eu tive essa dificuldade mesmo. E o quinto livro da lista de ficção foi De Jogos e Festas, do José J. Veiga, um autor brasileiro de Goiás. É um livro com 3 novelas, e 3 novelas que eu achei muito criativas e muito bem escritas. Esse entrou para as minhas melhores leituras do ano também. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o enredo e o que eu achei, vai lá no meu vídeo de melhores leituras, tá? E quanto à lista de não ficção, essa é um pouquinho maior. O primeiro livro foi o Sir Richard Francis Burton, de Edward Rice. É uma biografia de um militar britânico na época do imperialismo inglês. Esse militar era muito obcecado pelo dito Oriente, então é um livro que fala sobre a construção um pouco do orientalismo também, embora de maneira indireta. A minha expectativa para esse livro era de que ele fosse conectar a vida do Francis Burton com o contexto do imperialismo e do orientalismo de uma forma um pouquinho mais acadêmica, um pouquinho mais explícita. E não foi o que aconteceu. Eu achei um livro bem sequinho. Eu gostaria que tivesse mais também um aspecto aventuresco ou esse aspecto histórico mais marcado. Não teve tanto. Segunda leitura de não ficção foi O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, de Marilène Patou-Matisse, que também foi muito decepcionante porque eu queria um livro sobre pré-história e não foi. Foi um livro sobre a invisibilização da mulher ao longo da história, que é um tema que eu já estudo, que eu já tenho muitas leituras a respeito disso, então eu estava já enjoada desse tema, assim, eu não queria ler mais sobre isso, eu queria ler sobre a pré-história, e não foi o que o livro me entregou, infelizmente. Se vocês forem ver aqui na capinha, o subtítulo do livro, para mim, deveria ser o título dele. O subtítulo é sobre o que o livro fala mesmo. Agora, um de história que eu gostei muito foi Os Excluídos da História, de Michelle Perrault. Uma aula de como fazer um artigo histórico, um artigo acadêmico de história, porque os textos dela são textos muito bons de ler, muito fluidos, palatáveis, e ao mesmo tempo rigorosos. As análises delas são bem feitas, e nesse livro ela vai se focar, são vários artigos, e a Michelle Perrault vai se focar em 3 grandes núcleos na França. Ela vai falar dos operários, das mulheres e dos prisioneiros. E para mim, com certeza, o ponto forte ali do livro foi o momento dos operários, em que ela fala sobre os trabalhadores braçais na França e faz uma análise dos documentos que ela encontra a respeito disso. Eu também li Ética a Nicômaco, de Aristóteles, um grande clássico da filosofia grega, que eu só tinha lido em partes, assim, alguns trechos, e dessa vez eu peguei o livro para ler por completo e gostei muito. Aristóteles é super claro na argumentação dele, nas teses que ele propõe, e que não por acaso se tornaram o clássico que é. Também li Ética na Inteligência Artificial, de Mark Koeckelberg, um livro da coleção Exit. Na minha lista de não ficção, eu coloquei assim, ler um livro da coleção Exit. E aí eu poderia escolher qual deles eu leria. Eu escolhi Ética na Inteligência Artificial, um tema que está muito na minha cabeça. Eu sou meio apocalíptica em relação às questões da inteligência artificial que a gente tem vivido. Eu acho muito perigoso em termos de humanidade mesmo, assim, de tirar emprego das pessoas, de prejudicar o meio ambiente, sabe? De fazer a gente perder algumas capacidades cognitivas que a gente tem, cognitivas, criativas, de atenção, esse tipo de coisa.
Enfim, e eu li esse livro, que é um livro... eu queria que ele tivesse se aprofundado mais nas discussões a respeito da inteligência artificial. Embora esse livro seja um pouquinho... ele não seja tão recente. Ele é da década de 10, do século 21. Eu acho que tem algumas atualizações aí na discussão que a gente pode fazer agora, já em meados dos anos 20. Eu li A Invenção do Monstro, do Fernando Wugman, um livro que fala sobre vários monstros na literatura e nos filmes, no cinema, e analisa por que aqueles personagens são considerados monstros, qual o papel deles na história, nessas histórias de ficção, e de que maneira esses monstros refletem os medos das nossas sociedades. Gostei muito, muito, muito. Também li um grandão chamado Revoltas Escravas no Brasil, organizado por João José Reis e Flávio dos Santos Gomes. Um livro, uma reunião de artigos de várias historiadoras, vários historiadores, falando sobre revoltas de escravizados no Brasil. Geralmente, quando falamos de resistência escrava, a gente fala mais de fugas e quilombos, certo? Aquilombamentos. E esse livro ele tem a proposta de trazer um pouco mais dessa ideia da revolta. Pessoas escravizadas se revoltando contra os seus senhores, contra aquela sociedade. Então, revoltas predominantemente violentas, né? E eu gostei de conhecer, embora eu também gostaria que tivesse um artigo mais juntando tudo e fazendo uma análise geral das revoltas escravas no Brasil. Acho que faltou isso. Talvez um artigo de conclusão ali para amarrar todos. Oitava leitura de não ficção foi Uma História Feita por Mãos Negras, de Beatriz Nascimento, uma historiadora brasileira, negra, e também é uma reunião de textos da Beatriz Nascimento, que ela publicou em jornais ao longo da vida dela. Tem críticas muito boas que ela faz ali, proposições muito boas que ela faz ali, mas infelizmente a Beatriz faleceu por conta de violência e ela não conseguiu concluir o projeto dela de verdade. Então eu fiquei um pouco com esse aperto no coração de ver o projeto dela sem conclusão, sabe? 10ª leitura de não ficção foi o livro As Suspeitas do Sr. Witcher, de Kate Summerscale, um livro de jornalismo literário que narra pra gente um crime que aconteceu na Inglaterra em 1860, então no século XIX. Um crime, assim, bárbaro, envolvendo uma criança sendo assassinada e coisas assim. Mas o que eu mais gostei desse livro não foi ler sobre o crime em si, e sim sobre o nascimento da polícia em Londres. O nascimento, ou melhor, a profissionalização da Scotland Yard e o surgimento da figura do detetive. O detetive que a gente conhece mais pelos livros policiais, de crime e tal, nasce mais ou menos nesse período. E o investigador desse crime, que é descrito no livro, vai servir de inspiração para vários autores ingleses, inclusive Arthur Conan Doyle, que vai criar o Sherlock Holmes. Então ela vai dizer quem foi meio que o Sherlock Holmes original, a partir dessa investigação de crime que realmente ocorreu na Inglaterra do século XIX. Gostei muito, é o meu tipo de livro, porque mistura história de detetive com história de verdade, né? História de não ficção. Então foi o livro que eu adorei. Também li Sem Fins Lucrativos, da Martha Nussbaum, uma filósofa, que vai falar sobre a educação, principalmente nos Estados Unidos e na Índia, que são as duas realidades que ela conhece melhor, estudou mais. E é um livro que vai fazer uma defesa, é como se fosse um livro manifesto, que vai fazer uma defesa das ciências humanas e das artes como pilares educacionais. E como esses dois pilares vêm sendo negligenciados ou propositalmente excluídos ou sucateados da educação por conta de propósitos escusos, como manipulação política e coisas desse tipo. É um livro que eu achei muito bom também. Não concordo com tudo que ela disse, eu acho que ela tem um viés muito liberal ali na escrita dela, mas foi um livro bastante bom, ainda assim. E também li, em dezembro, o livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Que livraço, gente! Um livro em que essa artista e psicóloga foi para a Alemanha fazer o doutoramento dela, e esse livro é o doutorado dela. Não sei se ela adaptou de alguma forma para o público geral, mas o texto é muito tranquilo, muito palatável, muito claro no que ela quer expressar. E é um livro que fala sobre racismos cotidianos. Ela vai analisar a partir da sua própria experiência e de entrevistas que ela fez com mulheres negras morando na Alemanha, o quanto esses racismos cotidianos, que parecem pequenos, que parecem menores, ou talvez mais inofensivos, se acumulam e criam psicologicamente na pessoa mecanismos
de defesa. Então ela vai analisar coisas como, por exemplo, trauma, como é que o racismo cotidiano pode criar um trauma na cabeça da pessoa negra, ou a projeção, como é que as pessoas brancas projetam nas pessoas negras alguns medos que elas têm e coisas desse tipo. É um livraço, leiam, não deixem de ler esse aí, valeu muito a pena finalizar o ano com essa leitura, embora não tenha sido minha última leitura, eu acho que foi a minha última leitura que entrou nas melhores leituras. Vai lá ver o vídeo das melhores leituras que você vai entender do que eu tô falando. É isso, gente. Essa é a minha terceira atualização dos 80 livros para ler antes dos 40. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Eu estou feliz com o andamento dele. Tô super dentro aí do que eu deveria fazer para cumprir essa lista inteira. Mas como eu disse, pode ser que no ano que vem eu pare esse projeto e comece algum novo, tá bom? Já deixou joinha? Deixa o joinha pra mim, um comentário também pra gente conversar. Me diz se você tem algum desses projetos, tipo, eu preciso ler tal livro antes de completar tantos anos. Às vezes a gente tem alguns livros na nossa cabeça que a gente fala assim, não posso deixar passar desse marco, né? No meu caso não é nada muito fixo, mas funcionou bem pra eu tirar alguns livros da minha estante e ler antes de completar 40 anos. Um beijo pra vocês, continuem acompanhando o canal e a gente vai se falando nos comentários.